nós vimos, então, muito bem, depois dessas coisas genéricas, nós começamos a ver circuitos combinatórios, que são as transformações de informação mais simples. Então, nós vimos primeiro alguns códigos, porque a gente sabe que computadores só trabalham com bits, e os bits, que valem um tanto de bits? Não sei, eu só sei a partir do momento que tiver um código de interpretação estabelecido daquele conjunto lá. Bom, então nós vimos alguns códigos importantes, vimos álgebra de Boole, portas lógicas de transistores, o Logic, que é o simulador de circuitos lógicos, soma de binários sem sinal, síntese de circuitos combinatórios, e multiplexadores, demultiplexadores e comparadores. Vamos ver isso com mais detalhe agora em seguida. Então, quais foram os códigos que nós vimos? Foi o ASCII e o Unicode, bom, que são códigos que nem de longe vocês precisam saber de cor, mas saber o que é importante, tá bom, gente? Porque isso faz parte, vocês encontram essas palavras em tudo quanto é lugar, é muito conveniente saber de que se trata. Então, o ASCII foi o primeiro código para troca de textos, ele era um código feito por norte-americanos, não tinha provisão para cedilhas, acentos e coisas desse tipo, é um código de 7 bits. Ele foi estendido depois, mas na verdade essa extensão não durou muito, não, essa extensão para 8 bits, porque ela foi substituída pelo Unicode, que é um código que pode chegar até 4 bytes por caractere. E com esses 4 bytes, são 32 bits, então você tem 2 elevado a 32 combinações possíveis, e com isso foi possível criar código para todas as línguas vivas da humanidade e várias mortas também, certo? E ainda tem espaço para muita coisa para se codificar com o Unicode. E vimos também codificação de números, ou seja, representar. Então esses dois aqui, tá bom, são voltados para a representação de caracteres, e caracteres incluem algarismos. Mas não é uma boa representação para fazer contas, certo? Você representar algarismos como caracteres. É melhor você representar em binário, como inteiro sem sinal, ou com sinal, ou como ponto flutuante. Aqui está a álgebra de Boole. Aqui eu tenho aqui A e B, são duas variáveis de entrada. Aqui not A, not B, A OR B e A AND B. O not A é o que? A negação do A. Bom, quando A vale 1, not A vale 0. Not B é a mesma coisa, tá bom? Quando B vale 0, not B vale 1, quando B vale 1, not B vale 0. Aqui está o A OR B, tá bom? Que só é 0 quando A e B são iguais a 0. Aqui está o A AND B, que só é igual a 1 quando A e B são iguais a 1. Essas aqui são as transformações elementares e que têm diversas propriedades. Uma delas é que a gente consegue, absolutamente prática, a gente consegue implementá-las com transistores. Aqui tem um transistor que está sendo aplicado 0 aqui na base dele. Então, quando se aplica 0, ele se transforma num isolante perfeito. Então, aqui você tem uma voltagem alta, essa voltagem esbarra no isolante aqui, então esse ponto aqui continua com voltagem alta. Aqui também ele não tem contato com a terra, porque está sendo aplicado 0 aqui, então não tem contato com a terra, então sai 1 aqui. Se você passar aqui para 1, você transformou o transistor de isolante perfeito para um condutor perfeito. Se ele é um condutor perfeito, esse ponto aqui está em contato com a terra, portanto a voltagem dele é baixa, que é 0. Mesma coisa acontece aqui, e mais ainda aqui, tá bom? Então, esse aqui é um jeito de fazer a porta NOR, tá bom? Que é uma porta OR seguido de um NAND, né, de um inversor, e que se a gente colocar um NOT depois disso daqui, a gente transforma isso aqui numa porta OR com 3 transistores. Por que eu estou falando sobre isso? A gente não vai de jeito nenhum explorar esse tipo de conhecimento aqui durante esse curso, tá bom? Mas é para a gente convencer vocês de que essas operações da álgebra de Boole são realizáveis por dispositivos muito pequenininhos e muito rápidos. Bom, aqui está uma curva bem parecida com aquela do desempenho dos supercomputadores, no sentido que a escala aqui também é logarítmica. Bom, aqui, essa figura que eu obtive aqui, termina em 2011. Bom, então, em 2011, a gente cabiam 2 bilhões e 600 milhões de transistores num pedacinho de silício, assim, de menos de 2 centímetros de lado. Ou seja, cabem muitas portas lógicas, muitos ANDs e ORs dentro de um pedacinho de silício. E muitos, eu estou falando de bilhões. Bom, não é um ou outro, não. São muitos mesmo.
Então, ou seja, essas operações elas são realizáveis de uma maneira extremamente eficiente em tempo e em espaço. Muito bem, tendo essas operações lógicas, a outra pergunta que nós da computação sempre fazemos, tendo operações, qualquer tipo de operações, como é que eu junto duas aqui ou mais para fazer alguma coisa um pouco mais ambiciosa? Portas lógicas a gente junta pegando a saída de uma e colocando como entrada de outra. Bom, que é isso que foi feito aqui. Ó. Essa aqui é uma porta OR. Então, o que está saindo aqui é B OR C. Aqui está entrando no AND com A. Então, é A, essa saída aqui é A, AND, B OR C. Mas a gente não fica pondo as coisas aqui só para pôr. A gente tem que ter um objetivo de transformação de informação. Tá bom, essa função aqui pode ser útil em algum caso, mas no caso aqui eu tenho a menor ideia. Só pus aqui para exemplificar. Então, aqui já é outra coisa, tá bom? Aqui agora eu já tenho um circuito que tem um objetivo. Tá bom? Eu quero fazer comparação entre duas variáveis de um bit cada um. Eu quero que esse bit aqui de saída esteja em 1 quando A for maior que B. Esse deve estar em 1 quando A for igual a B, é o caso aqui agora, tá bom? 0 e 0. E esse aqui deve estar em 1 quando A for menor do que B. Como que eu produzi esse circuito aqui? Bom, um raciocínio simples, que muitas vezes a gente tira proveito das nossas variáveis, só tem dois valores possíveis. Duas variáveis de um bit. A é maior que B quando? Quando A vale 1 e B vale 0. É a única situação. Então, esse AND aqui está exigindo que A seja 1 e que B, invertido aqui também, e que B' seja 1. Então, portanto, B seja 0. Bom, então, por isso que essa saída aqui indica que A é maior que B. Essa saída aqui é o contrário, tá bom? Ela vai dar 1 quando B for igual a 1 e A for igual a 0, porque tem esse inversor aqui, tá bom? Então, se B é 1 e A é 0, quando aqui tiver 1, é sinal de que A é menor do que B. E o raciocínio para produzir isso daqui é o seguinte: A é igual a B quando nem A for maior do que B, nem B for menor do que A. Então, isso é como? É um AND aqui, que vai ter 1 aqui quando aqui for 0, e 1 aqui também quando aqui for 0. Tá bom? Ou seja, só quando essas duas condições aqui falharem, que eu vou ter 1 aqui nessa saída. Tá bom? Então, eu fiz isso pensando. Tá bom, gente? A gente faz esse tipo de coisa raciocinando, usando a lógica. Olha, são portas lógicas, a gente usa a lógica para conceber coisas como essas aqui. Mas tem também formas mais elaboradas e mais genéricas da gente construir circuitos combinatórios, como da tabela da verdade. Aqui é uma tabela da verdade, que é o que eu quero de um circuito que eu vou usar numa soma. Aqui é uma coluna da minha soma, de uma soma em binário. Então tem 3 entradas, que é um bit da parcela A, um bit da parcela B, e um vem 1, que vem da coluna mais à direita. A próxima coluna é à direita, da coluna vizinha à direita, numa soma. Tá bom? Então, o que eu coloquei aqui? Quais são as duas saídas que eu quero? Essa é a minha saída vai 1, será ligada ao vem 1 da coluna da esquerda. Então, aqui, ó, 0, 0 e 0, a soma dá 0 e vai 1 dá 0. Um pouquinho, 0, 1 e 1, a soma dá 2, que é 1, 0, então o bit menos significativo é 0 e vai 1. Vou pegar o último caso aqui, 1 e 1 e 1 daria 3. 3 é 1, 1 em binário. Então fica 1 na soma e 1 também no vai 1. Bom, ou seja, essa tabela aqui expressa o que eu quero de um circuito. Bom, a intenção é fazer aqui uma soma de uma das colunas de uma soma em binário. Como que eu descubro o circuito para isso daqui? Eu acho uma expressão para isso. Expressão eu encontro através desse método de cobertura de uns. Essa expressão aqui, ó, a linha B' V, ela só é igual a 1 quando A for 0, então a linha é 1, B for 0, então B' é 1, e V for 1. Eu tenho um outro 1 para cobrir aqui, esse aqui. Essa expressão aqui cobre esse 1, por quê? Porque ela será 1 somente quando A for 0, então a linha é 1, B for 1, então B é 1, claro, e V for 0, então V' será 1. E assim a gente cobre esses 1's, e a mesma coisa acontece aqui com o vai 1, que resulta da cobertura desses 4 1's
que estão aqui nessa coluna. Então, se eu já tenho as expressões, eu vou para as minhas duas saídas, eu consigo fazer um circuito. Bom, isso aqui é só prestar atenção aqui e ver que esse circuito obedece exatamente a essas fórmulas que estão aqui, que a gente deduziu a partir da tabela da verdade. Ou seja, dada uma tabela da verdade, eu consigo construir um circuito equivalente. A gente pode fazer isso de uma forma automática também, usando o Logsim, que é, você abre essa janela aqui de análise combinacional, você constrói, diz quais são as suas variáveis de entrada, as variáveis de saída, tá vendo? Soma e o vai 1. Depois você constrói uma tabela, tá bom? Com todo, aqui ele já gera para você todos esses valores, você vai escolhendo aqui os valores que você quer para a saída. Depois que você construiu a tabela, você vai simplesmente clicar sobre esse construir circuito, escolher aonde que você quer que esse circuito seja colocado, e a partir daí você obtém o circuito. Ou seja, um procedimento, esse procedimento de cobertura dos zooms, ele é automatizável, foi automatizado pelo Logsim. Basta você escrever a tabela que o Logsim gera para você um circuito equivalente. Aí são duas coisas. Eu mostrei aqui a automação, e outra propriedade do Logsim, que eu quis mostrar com esse exemplo aqui, foi a de você ter um módulo. Aqui, ó, cada quadradinho desses aqui, esse SC, é um circuito desses aqui. Que agora, eu só quero saber quais são as entradas e as saídas dele. Não quero saber como que ele faz. As contas não. Tá bom? Eu quero saber quais são as entradas e as saídas. E sabendo isso, eu consigo fazer esse arranjo aqui. Tá bom? Esse primeiro circuito de soma completa, no VEM1 dele, entra 0. E entra também o bit menos significativo da parcela A e da parcela B. Ele produz um bit de soma e um vai 1, que é conectado à entrada VEM1 desse daqui. Então, esse daqui recebe esse VEM1, produzido por esse soma completa daqui, e mais o segundo bit menos significativo das duas parcelas aqui. E por aí vai, ou seja, desse modo, com esse arranjo em cascata aí, nós conseguiríamos fazer uma soma com um número arbitrário de bits. Nós vimos também comparadores, né? Eu mostrei para vocês aqui um comparador de um bit só, mas existem comparadores de mais bits, que são construídos também com montagens engenhosas de peças de comparadores de menos bits. Vimos multiplexadores e demultiplexadores. Bom, o multiplexador, o que ele faz? Ele é uma conexão flexível. Os dois são conexões flexíveis. Aqui é o seguinte, esse endereço aqui determina qual, no caso aqui, 10 a 2, tá bom? Qual de diversas entradas estará conectada à saída. Ou seja, no caso aqui, 10 a 2, que é essa daqui. Aqui, no demultiplexador, você tem uma entrada e diversos destinos. Tá bom? Uma origem e diversos destinos. Isso aqui é uma conexão flexível aqui também entre essa origem e os destinos. Você conectará essa origem a um único destino, qual deles? Este que é apontado por esse endereço aqui, que é indicado por esse endereço. Então, são formas da gente escolher qual de informação, para onde que vai uma certa informação ou qual informação que vem para um certo destino.